Olá, bebinhas do meu coração, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja cumprindo aí as regras de isolamento social, esteja todo mundo quietinho em casa, bonitinho, esperando aí, né, essa pandemia passar, tá bom? Vamos lá para nossa aula de hoje, né? A nossa aula de pós-médio da segunda série, aula de 5 de maio de 2020. Nós vamos falar hoje sobre ISTs. O que são ISTs? ISTs são infecções sexualmente transmissíveis, tá? O termo utilizado antigamente era DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, mas esse termo caiu em desuso e hoje utilizamos o termo ISTs. Lembrando que eu vou explicar aqui um pouquinho sobre ISTs, mas vocês vão receber a lista no grupo do WhatsApp. A lista também vai estar disponibilizada no GPA, né? E na lista vai ter um texto base falando um pouco mais sobre as ISTs e os exercícios que vocês têm que resolver sobre esse conteúdo, ok? Então, ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Vou citar o nome de algumas aqui, tá? A primeira aqui nós temos a tricomoníase, temos o cancro mole, a clamídia, a candidíase, condiloma acuminado, chamado de HPV, que é o nome do vírus que causa a doença, a gonorreia, o granuloma, a herpes, a sífilis, também chamada de cancro duro, a AIDS e a hepatite. Não são só essas as ISTs que acometem a espécie humana, tá? Mas aqui são as principais. Nesse vídeo eu não vou falar sobre todas, vou falar apenas sobre as principais, ok? Porém, no texto básico que eu enviei para vocês, eu tô falando lá sobre todas elas, tá? Então vamos lá. Bom, vamos começar falando aqui sobre a candidíase. Por que eu escolhi a candidíase? Porque a candidíase é uma das ISTs mais comuns, tá? Principalmente nas mulheres. Por quê? O fungo que causa essa doença, o Candida albicans, como tá aqui no slide, o nome do fungo é Candida albicans. Ele faz parte da nossa microbiota. O que seria microbiota? Seria aí conjunto de micro-organismos que fazem parte do nosso organismo, tá? Então, nós carregamos no nosso corpo esse fungo, o Candida albicans. Ele vive na vagina, é a casa dele. Ele vive lá como um inquilino. Porém, quando ocorre alguma alteração no organismo, seja uma queda de imunidade ou até mesmo uma alteração de pH vaginal, esse fungo passa de inquilino a oportunista e causa aí a IST chamada candidíase. Então, as mulheres podem desenvolver essa doença naturalmente, independentemente de ter relação sexual ou não. E se ela tiver com a doença e ter relação sexual, ela vai transmitir aí para o parceiro, ok? Então, o que causa a candidíase? Como eu falei, queda de imunidade, uma higiene pessoal inadequada, distúrbios no organismo, tudo isso pode levar ao aparecimento da doença. Como que ela é transmitida? Via relação sexual. Também pode ser transmitida por água contaminada e objetos contaminados. Quais são os sintomas dessa doença? Quais são os sintomas da candidíase? Primeiro e o principal sintoma é o corrimento, um corrimento esbranquiçado, tá? Em grande quantidade. Também causa muita irritação e coceira, prurido na região genital. Como eu disse, ela é mais comum em mulheres. Professora, nos homens também são esses mesmos sintomas? Nos homens, o principal sintoma é o prurido, é a coceira, é a irritação da região genital, principalmente da região da virilha. Beleza? Então, vamos aqui para a próxima. A próxima doença é o condiloma acuminado. Galera, popularmente ela é chamada de HPV, porque essa IST é causada pelo papiloma vírus humano, de sigla HPV. A transmissão se dá via contato sexual, né? E o principal sintoma dessa doença são verrugas nos órgãos genitais. Essa doença ela é muito, muito, muito grave, galera, porque
esse vírus, quando não tratado, causa câncer de colo de útero nas mulheres, tá? Então, é seríssimo. Nos homens pode levar aí ao câncer de pênis, ok? Então, o condiloma acuminado é causado pelo vírus HPV, é uma IST gravíssima. Os principais sintomas aqui são verrugas. Pode acontecer aqui pele dolorosa, pequenas verrugas, né? Na região genital, anal ou até mesmo na garganta, tá? Essas verrugas surgem aí, né? E elas vão crescendo, crescendo e crescendo. Bom, a próxima IST que nós vamos falar sobre ela é a gonorreia. A gonorreia é um IST muito comum entre os jovens, tá, galera? Ela é causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorrhea. A transmissão se dá através de todo tipo de relação sexual. Professora, quais são os sintomas? Os sintomas da gonorreia, eles diferem, são diferentes na mulher e no homem, né? Eles são mais comuns no homem. As mulheres muitas vezes são assintomáticas, elas adquirem a bactéria, mas não desenvolvem os sintomas. Quais são os sintomas no homem? Uretrite, inflamação, infecção da uretra, o que causa ardência ao urinar. Essa infecção leva à formação de uma secreção purulenta, de pus, um pus amarelo esverdeado, fétido, fedido, de mau cheiro, tá? E esse pus geralmente é liberado pela manhã, o que provoca o ardor ao urinar. Quando não tratado, a bactéria nos homens pode acometer a próstata, as vesículas seminais, o epidídimo, as articulações, até mesmo, galera, ó, endocárdio, né? Tecido cardíaco. Também pode acometer o fígado e as meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro. Então, é uma doença grave, tá? Que é transmitida sexualmente, é uma infecção grave transmitida via relação sexual, mas como é infecção bacteriana, é tratada aí com o uso de antibiótico, mas é óbvio, tudo com indicação médica. A próxima é a herpes, tá? A herpes é causada pelo herpes vírus 2. Estamos falando aqui no caso da herpes genital, porque tem também a herpes labial, que é causada pelo herpes vírus 1. A herpes genital é transmitida via relação sexual, né? Os sintomas se manifestam devido aí à queda de imunidade. Quais são os sintomas? Coceira, fisgada, sensação de queimadura na pele dos órgãos genitais, tá? Podem surgir aqui lesões avermelhadas, pequenas vesículas, pequenas bolsinhas, né? Cheias de líquido, que se tornam bastante dolorosas, né? E podem até estourar. Tá bom? Essas vesículas, elas podem cicatrizar em algumas semanas com ou sem tratamento, tá? A próxima doença, essa é perigosa. Essa aumentou muito entre os jovens, entre a população brasileira. Tá? Tem até uma reportagem que depois eu gostaria que vocês dessem uma olhada, é só jogar lá no Google, lá, a nova cara da sífilis, tá? É uma IST, uma infecção sexualmente transmissível grave, gravíssima. A sífilis é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Tá bom? É transmitida e adquirida através de todo tipo de relação sexual e também de transfusão sanguínea e também pelo parto, tá? O problema da sífilis, galera, é que ela tem 3 fases: a primária, a secundária e a terciária. A primária tá de boa, é simples. Como assim? Aparecem pequenas feridas, né? Às vezes até uma ferida única no órgão genital, tá? E essa ferida simplesmente ela pode desaparecer sozinha. Então aparece a ferida cerca de 5 ou 7 dias após, ela some. Aí o indivíduo fica despreocupado, né? O problema é, apareceu a ferida, não procurou o médico, aí vai dar problema. Por quê? Olha só, na sífilis primária aparecem aqui feridas indolores, tá? Com bordas altas, nítidas e endurecidas. Por isso pode ser chamado de cancro duro. Essas feridas aparecem na região genital e também podem aparecer em outros locais do corpo e desaparecem sem tratamento. Esse é o problema, porque a ferida aparece e desaparece sem tratamento. Aí a pessoa fica despreocupada. Só que aí vem o problema grande, que é a sífilis secundária, onde aquela feridinha que era única no seu órgão genital, agora se espalha por todo o seu corpo, lábios, palma das mãos, plantas dos pés,
próxima região da boca, órgãos genitais, na cabeça, tá? Então, os sintomas aqui: febre, inflamação da garganta, inflamação da faringe, inflamação dos gânglios, tá bom? Aí pode acontecer perda de cabelo, perda de peso, perda de apetite, erupções cutâneas, feridas na pele de aspecto avermelhado, principalmente, como eu disse, palma das mãos e plantas dos pés. Né? Também podem aparecer aí lesões nas costas, se espalha pelo corpo todo. Se o indivíduo não tratar nessa fase, vem a sífilis terciária. Na sífilis terciária, o bicho pega. Por quê? Surge aqui o aparecimento de doenças cardiovasculares, cerebrais, da medula espinhal e dos olhos, tá? O que pode levar a pessoa a paralisia, insanidade, cegueira e até a morte. A sífilis terciária também é chamada de neurosífilis, porque a bactéria vai afetar o sistema nervoso. Continuando aqui, nossa próxima IST é a AIDS. O que quer dizer? O que é a doença? Vamos falar um pouquinho. O que quer dizer a sigla AIDS? A sigla AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. O que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas. O que é imunodeficiência? É deficiência no sistema imunológico, no sistema de defesa. Adquirido, você adquire. Quem causa AIDS é o vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, tá? Essa doença é de caráter imunodeficiente. Como assim? O vírus causa queda de imunidade. Ele causa destruição das células de linfócitos que são responsáveis pela produção dos anticorpos. A AIDS ela é detectada através de exames anti-HIV, como é o caso do ELISA, e exames de imunofluorescência. Continuando aqui, como que se pega, como que se adquire a AIDS? Como ela é uma IST, ela é transmitida via relação sexual, tá? Ela está presente, o vírus HIV, ele está presente nos seguintes líquidos, nos seguintes fluidos corporais. Ele é encontrado no sangue, no leite materno, no sêmen, na secreção vaginal e no líquido cefalorraquidiano, também já foi encontrado, que é um líquido que envolve o cérebro, tá? Como que eu vou adquirir o vírus HIV? Através do contato com esses líquidos, que pode ser através de relação sexual, no caso de secreção vaginal e sêmen, a amamentação, no caso do leite materno, materiais cortantes ou perfurantes aí, né, para sangue, tá? Quais são as formas mais comuns de contaminação? Relação sexual, transfusão sanguínea e compartilhar material cortante ou perfurante, como agulhas, alicate de unha, espátula. Então, tome muito cuidado ao ir à manicure, ao ir fazer uma tatuagem, colocar um piercing, tá? Procure locais de procedência que esterilizem bem os materiais, no caso de manicure, e no caso de piercing, tatuagem, que os materiais sejam descartáveis, perdão. Continuando aqui, aspectos clínicos da AIDS. Quais são os aspectos clínicos? Ela causa queda na resistência física da pessoa, devido aí à queda de imunidade, deixa a pessoa imunodeficiente, o que deixa essa pessoa suscetível a várias infecções, tanto virais quanto bacterianas, como a candidíase, como pneumonias, como herpes, tá? A pessoa fica imunodeficiente e ele adquire aí, patógenos oportunistas, né? Micro-organismos que causam chamadas aí doenças oportunistas. O indivíduo ele não morre de AIDS. Quando acontece do indivíduo morrer, um indivíduo portador do vírus HIV, um doente de AIDS, ele não morre do vírus da AIDS. O vírus da AIDS não mata o indivíduo. A queda na imunidade deixa ele suscetível a doenças oportunistas. Como é que se faz o tratamento? Porque a AIDS ainda não tem cura. O tratamento é feito através de medicamentos chamados de antirretrovirais, são chamados coquetéis antirretrovirais. Bom, galera, assim nós encerramos a nossa aula de hoje, tá? Com esse lembretezinho. Fique em casa, por favor. Fique quietinho na sua casinha. Aproveita a sua cama, sua mãe, o seu pai. Vamos aí colaborar com o isolamento social, tá? Fique em casa, respeite a sua vida e a vida de quem você ama. Tá bom? Só lembrando, estou com muita saudade de vocês e isso vai passar, porque tudo nessa vida passa, não é mesmo? Beijos, até a nossa próxima aula.